O Léo tinha que estar aqui hoje. Hoje o programa é praticamente vermelho. Mas eu vou te falar um negócio, meu O amigo. Se o assunto. Inter joga mal, o Léo não aparece. Cara, já tem tempo que ele não vem. Foi só a má fase chegar, velho. Acho que faz Ele- 3 semanas que ele não aparece. Sim, E é a sequência de 6 jogos ruim do Inter. pois é. Eu acho que o Cara, último jogo que ele veio foi contra o Flamengo que eles ganharam. e o Pensando pior de agora. tudo, né? Já se acharam os campeões brasileiros. Os campeões brasileiros. O Flamengo tá se recuperando bem de boa e o Inter tá na crise. Muito bom. Mas enfim, estamos ao vivo já. Estamos ao vivo no YouTube. Começando nosso programa de esportes da semana. Semana passada não teve por causa dos jogos da Copa do Brasil, né? Esse ano tivemos uma pausa, né? Para nós poder comentar um pouquinho do que acontece. E nós vamos começar falando do Grenal, obviamente. Foi um ótimo jogo, né? Um pouco suspeito, eu sou pra falar, né? É Sou um pouco muito suspeito. suspeito, velho. Mas foi um belo gol do Soares, o primeiro gol, né? O Cristaldo, puxa. Bom, vou botar do início, né? Acho melhor, né? Pra nós ver o gol. Vou só ajeitar aqui. Ali, ó, o famoso Mas apita o árbitro, rola a bola. Exatamente. Mas o Cristaldo passou pelo ladinho ali. Não, vocês viram o jogo, né? Nós vamos comentar só o que aconteceu. Mas o Soares puxou de ladinho, assim, a bola. E daí o Vila Sante passou. Parecia que ia dar de calcanhar, mas não. Ele cortou pro meio e chutou. E foi um golaço. Bonito. Tem um baita vídeo, tem um videozinho, um vídeo não, uma foto que eu vi no Twitter. Como é que é? A torcida atrás reagindo ao gol, a bola entrando, né? E daí, tipo, todo mundo. Oh, parece que aqueles vídeos de futebol europeu, né? Eles tiram bastante dessas fotos, né? Sim, Os estádios em inglês. Ó, aqui o gol. O Cristaldo passou e no meio de 4 jogadores, o Soares fez o gol. Esse aí foi um golaço aí. Inclusive, golaço nisso. eu postei esse videozinho no grupo, no nosso grupo do Baita Jogo, e ninguém comentou nada na hora. Eu fiquei esperando o que o Léo ia falar, mas ele se manteve calmo, tranquilo, não falou nada. Né, ele fica bem quietão. Eu achei que ia cair na provocação, mas não. Inclusive tem alguém tá olhando nós agora. Eu garanto que é o Léo que tá olhando aqui nós e nos ouvindo. Léo, se for tu, comenta ali que se defenda. Se defenda. Cara, esse lance aí do Vila Sante parece que teve 4 divididas e o Inter perdeu todas no mesmo lance. Uhum. O Dani. Vou voltar aqui para nós ver. O Dani tava em treinamento lá em Porto Alegre no dia que o Inter jogou contra o Atlético Paranaense. Claro que naquele dia parece que ainda não tinha demitido a preparação física, né? O preparador físico. Mas, cara, dizer que o time do Inter simplesmente não se esforçava. Uhum. Não, é tipo o time do Grêmio também, a gente pode dizer isso. Claro, foi superior ao Inter, mas é o que os gremistas pensam do departamento médico também. Departamento médico, não preparação física, né? É diferente. No caso do Grêmio, né? A fama do departamento médico não é boa, não. É muito ruim a fama. E, tipo, o que os jogadores do Grêmio vão pro departamento médico para de jogar. Tipo, o Cristaldo veio pro Grêmio, ele veio pra ser armador, né? Tecnicamente. Sim. E daí ele veio correndo, armando, parecia pra fazer, até pivô fazia tudo no campo, né? Nos primeiros jogos que não tá, claro, era gauchão, né? Tem isso também. Mas ele tava correndo muito, né? E jogando muito bem. E daí tu olha ele hoje, ele corre muito menos, né? E isso depois dele ir pro departamento médico do Grêmio. Sim, o departamento do médico do Grêmio tem uma fama que só Jesus na causa. Literalmente. Mas enfim, o Grêmio fez nós falamos do gol do Vila Sante e do gol do Soares. E daí teve esse contra-ataque que magistral. Teve o Kahneman expulso antes disso também. O Grêmio tava com a menos nessa hora. O narrador até comentou na hora. Agora o Inter vai ficar exposto pros contra-ataques. Exatamente o que aconteceu. Mas me diz uma coisa, o Grêmio não tinha
zagueiro no banco de reserva. Entrou o Gabriel Martins até. Não, porque mas assim, isso foi antes. mas eu digo assim, antes do Kahneman ser expulso, porque, pô, o Kahneman quando tá com um amarelo, e parece que ele foi pro intervalo já com um amarelo. Ele quando tá com um amarelo, você pode ter certeza que tem 99% de chance de ele tomar o segundo. É verdade. Ele é tipo Felipe Melo. Quando entra no jogo, você sabe que ou amarelo ou vermelho vai sair. Se sair o amarelo no primeiro tempo, já pode confiar no vermelho. Uhum. É que o Kahneman dá aquela, vamos dizer, incentivada no resto do time, né? Sim, né? Mas eu Pelo tenho a jeito. impressão que o Renato Gaúcho deve ter pensado assim, hoje vai ser o meu dia de estrela. Vou ganhar com um a menos. Olha, é uma previsão. Eu também apostaria nisso. Porque assim, é mais interessante ganhar com um a menos, né? Do Inter, de vencer o clássico com um jogador a menos e ainda tendo feito o terceiro gol com um a menos, né? Em casa ainda, né, com a torcida, com o Soares brilhando já. Nossa senhora, todo o panorama de um Grenal histórico é esse, né? Você fazer o gol com seu craque e ainda ter um jogador expulso e manter o placar, inclusive aumentar. Manter o pique, né? Exatamente. E tipo, o cenário perfeito pra afundar o Inter também, né? Exatamente. E é o cenário perfeito para afundar o Inter, para enganar o Grêmio e achar que já tá bom, né? Esse é o principal problema. Porque assim, ó, o Não foi pensado. parâmetro do Inter não pode ser considerado para dizer que o time já evoluiu, tá? Nem o Grêmio. Porque é o Inter. O Inter perdeu pro América Mineiro reserva. Não dá pra confiar nada, né? Mas assim, de toda forma, é clássico, né? Tem que ganhar. Tem que ganhar, Não, mas esse comentário que tu fez, que o Renato pode ter pensado nisso pra aparecer como herói, eu acredito nisso realmente. Eu acho Renato, que ele pode ter pensado isso. O Renato tem esse tipo de intuição, né? E ainda mais contra o Inter ainda, e ele pensando, o Inter tá mal, não ganha 5 jogos. É a cara dele pensar isso, né? E aí ele fala, hoje que eu garanto a próxima estátua. Exatamente. E o gremista que é ele, o prazer que ele tem de ver o Inter afundar, né? Eu não duvido que tenha. Pois é. Não, imagina, tipo, cara. Um a menos. Imagina se entra outro treinador no Grêmio, que o Renato tá aí há bastante tempo, né? Passou um tempo fora, mas dá pra considerar que desde 2017 ou 2016, eu não lembro quando ele chegou, mas acho que foi em 2016, né? E digamos assim que o Grêmio tem a cara do Renato. Se entra outro técnico e me perde um Grenal, todo mundo vai lembrar do Renato. Na hora. Exatamente. Não, que o Renato, ele é um ídolo do Grêmio, né? Não tem o que falar. É o maior ídolo e pra bater ele tem que jogar muito e tem que ganhar muito título, pô. Não é à toa que ele tem uma estátua na arena. Pois é. Não, e por exemplo, se você pega o Soares, por exemplo, que hoje é um dos 5 maiores artilheiros do mundo, que joga no Grêmio. O Soares não tem a menor chance de chegar no pé do Renato no Grêmio. Por quê? Ele tem idade, ele não vai conseguir fazer o que o Renato fez. Nem ganhar o que o Renato ganhou. O Renato, por exemplo, quando foi campeão mundial, era um piazinho ainda. Era o começo de carreira. Exatamente. E o Renato tem o Soares, caso queira, né, num futuro ser técnico, ele pode tentar ser técnico, vamos dizer, ser um baita técnico e ganhar muita coisa, né? Mas é um futuro distante, né? Mas como jogador, olha, é muito difícil o Soares conseguir o que o Renato conseguiu no Grêmio. Pela idade dele e por todos os outros fatores, né? Sim, não tem como. Eu acho impossível. É impossível. Não é impossível, né? Mas é muito difícil conseguir, né? É que tipo, assim, o Grêmio teria que montar um time bom, né? Além do Soares, que o Soares tem um salário enorme, teria que ter um monte de gente ganhando bem, porque seriam bons jogadores. Teria que ganhar uma Libertadores e um Mundial. Muito simples. É facinho de empatar com o Renato. Teria que ganhar a Libertadores, o Mundial e o Brasileiro. Pra pagar o elenco, pelo menos. Exatamente. E aí, digamos que o Renato fosse o técnico. Aí os caras ganhavam isso tudo e a moral do Renato aumentava ainda. Ele ia ser técnico dele, né? Quer dizer, o Grêmio é o lugar perfeito pro Renato Gaúcho trabalhar, né? Porque ninguém é maior que ele.
Nem o presidente é maior que o cara. Eu vi o Lucas Leiva falando numa entrevista que se aposentou agora, né? Ele falou que. Como é que ele falou? Ele disse que o Grêmio foi feito pro Renato e o Renato foi feito pro Grêmio. Pois é. E foi exatamente isso. O comentário mais assertivo que eu já vi. É, Sobre isso, né? O Grêmio só precisa arrumar outro ídolo, né? Porque se É. daqui 20 anos o ídolo ainda for o Renato, significa que não ganhou muita coisa. Ou que ele ganhou muita coisa agora. Depende. Tem fundamento, porque ele sendo treinador, né? Que ele pode ganhar mais coisa e ser mais do que já é, né? Tem isso, né? É que se tu pegar, por exemplo, os heróis da Libertadores de 2017, nenhum deles chegou no pé do Renato. O Sim. Luan não chegou, muito pelo contrário, né? Luan foi pro Corinthians, acabou com a imagem, com a carreira dele. Não, mas na época o Lu era um herói, na época. Sim, mas assim, se tu olhar pra qualidade, o Renato foi bom a carreira toda, não foi só um ano, uma temporada, 2 temporadas. E tem o contexto de como o Luan saiu do Grêmio também. Saiu não jogando nada, né? E Pois o Renato saiu do Grêmio, não me lembro pra quem foi na época. Deve Não ter sei se sido não pro foi pro Flamengo. E saiu jogando bem, né? Saiu de bem com a torcida, né? Ganhando uma Libertadores. Provavelmente ele saiu porque os times do Rio e do São Paulo podem pagar mais. Sim, exatamente. Ele fez o nome dele em outros clubes também. O Renato, ele é o maior ídolo do Grêmio, mas também ele tem seu nome no futebol brasileiro em si. Exatamente. Ele é campeão, acho que brasileiro pelo Flamengo. Ele quase fez uma Libertadores com o Fluminense, né? Chegou na final e arregou, mas quase ganhou. Jogou muito time ele, além do Grêmio. Mas enfim. O Soares, vamos dizer, se chegasse, né, nessa situação hipotética que nós comentamos, de vir muito jogador e criar um elenco campeão e ganhar, vamos dizer, Libertadores e Mundial, pelo menos. Aí, vamos dizer, ele ganha. Tá, ele ganhou. E o Renato tá como técnico. O Renato vai crescer ainda como técnico, vai continuar sendo um baita ídolo, porque ainda vai estar na história. E o Soares vai ter feito história também, com certeza. Mas é isso, o Renato ia continuar maior que o Soares. Ia continuar maior, Ia continuar maior. Se o Renato saísse e o Grêmio formasse esse baita time, talvez mudasse. Talvez. E é um talvez muito grande. Eu acho que não vai mudar, né? Isso aí Não muda. Eu acho que se aparecesse um grande jogador na categoria de base, fizesse uma carreira longa e ganhasse muita coisa, isso aí tem que acontecer. Poderia chegar. Exatamente. E o Soares é muito velho pra conseguir isso. Exatamente, ele é muito velho, ele teve carreira muito boa em outros clubes também, né? Isso influencia muito. Não tem como ele ser. Ele já é ídolo em muito clube grande. Não tem como ele chegar e. Não que o Grêmio não seja grande, antes que tirem minhas palavras do contexto. Mas tipo, maiores clubes europeus, né? Com mais dinheiro, é isso que eu quero dizer. Sim. E não vai chegar esse ídolo do Grêmio do nada. Assim. Enfim. Mas de toda forma, né? Tá aí dando espetáculo. Tá fazendo o que foi. O que se espera dele. Até mais do que se espera dele, né? Porque era só pra tocarem pra ele fazer gol, né? Era a função dele, né? Mas não, ele faz gol de fora da área porque não tem ninguém pra pifar ele na cara do gol, né? É verdade. Agora, e ao contrário. Eu acho que o Grêmio vai testar se ele realmente melhorou já na próxima rodada, né? Porque daí é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mas não é certo que ele jogue, né? Não, eu tô falando do Grêmio. O Soares não tem que provar nada. O Soares já joga bem, todo mundo sabe. É que o Grêmio sem o Soares mas aí azar. Outro time. Pô, se o time só joga bem com um atacante específico, então ele não é um bom time. Não, mas isso mas eu nunca disse que o Grêmio é um bom time. A esse nível. Mas por que ele não jogaria? Acho que eles querem poupar ele contra o Cruzeiro, eu acho. É verdade. É na quarta. Mas eu não sei não, cara. Contra o Cruzeiro, pô, a situação tá quase definida. Foi com 1-1, né? Foi 1-1. Por enquanto vai pros pênaltis. É verdade. E vamos ser sinceros. O Cruzeiro conseguiu perder pro Cuiabá em casa. Não, o Cruzeiro é um time que tem muita vontade. Bom, vamos pular pro assunto disso já.
Acho que é interessante. E tem esse assunto na pauta. Deixa eu só botar aqui na tela. Aqui. O Grêmio vai pegar o Atlético Paranaense no Brasileirão e depois vai pegar o Cruzeiro, né? O que nós tava falando, né? Os torcedores do Grêmio estão falando la remontada contra o Cruzeiro. Estão falando, né? Agora, a questão. Mas eu ia dizer que o Cruzeiro poupou pra jogar contra o Grêmio, mas o jogo é só semana que vem, né? Uhum. Na quarta que vem. Pois é. O Grêmio tá descansando na Libertadores, tá assistindo. Assistindo. Tá jogando jogando a Libertadores do sofá, né? Secando o Inter, né? É o trabalho do Grêmio. Cara, eu acho que o Inter não precisa que ninguém seque, né? Fica tranquilo que o Inter se afunda sozinho, pode ficar tranquilo. O Grêmio tá secando o Inter, torcendo pro Nacional eliminar ele. Pois é. Não, eu acho que o Inter não vai cair na primeira fase. Não, acho que não. Acho que Inter consegue ir pra segunda. O Inter vai... Se não for, é muita crise também. O Inter vai cair nas oitavas ou nas quartas. Pra ser nas oitavas, pra ser nas quartas, ele tem que pegar um time muito ruim nas oitavas. Porque o Inter é o time muito ruim. E o Inter tem que ficar em primeiro do grupo, né? Pra ter a chance de pegar um time muito ruim. É verdade, porque se ele fica em segundo... Mas não é um cenário tão impossível, né? Bom, depois a gente vai falar disso também, tá na outra tela. É verdade, tá na outra tela ali. Depois a gente fala disso, mas o Grêmio vai pegar o Atlético Paraná, o Grêmio vai poupar jogador, isso já tá certo, já foi dito pelo... Acho que o Renato falou já, os dirigentes do Grêmio falaram também, que vai ser poupado jogador. E o Soares, um dos jogadores que não vai jogar, o Soares, vai jogar contra o Cruzeiro, vai fazer la remontada, segundo o torcedor. E tem esperança que o Grêmio vai conseguir ganhar do Cruzeiro. Ou pelo menos levar pros pênaltis, passar nos pênaltis, né? É válido também. Passando tá bom, né? A remontada é passar, né? Passar tá bom. Não, mas o Grêmio, historicamente, tem bom retrospecto na arena do Cruzeiro lá, no estádio deles. Isso é um detalhe. É verdade, eu lembro de algumas, né? Tem umas coisas aí que o Cruzeiro sofreu na mão do Grêmio. Em 16, acho. De 16 pra cá teve bastante sofrimento do Cruzeiro lá. Teve sofrimento do Cruzeiro na Série B também? Também teve. Não, mas eu acho que contra o Cruzeiro o Grêmio perdeu. Na Série B, né? Na Série B sim, mas na Copa do Brasil o Grêmio é um terror pro Cruzeiro lá na casa deles. Eu lembro dos gols do Pedro Rocha. Uhum. Mas isso, acho que o gol do Pedro Rocha que tu tá pensando foi isso na Copa do Brasil. Foi em 16 ainda, né? Mas isso foi contra o Atlético Mineiro, eu acho. O que tu tá pensando. Pode ser. Que é aquele que ele corta o goleiro? Não vou lembrar bem de certeza, mas eu acho que o jogo que eu tô tentando citar é um que ele fez 2 gols, acho. Então foi contra o Atlético Mineiro esse daí, eu acho. Não foi contra o Cruzeiro. Tá bom. Ou será que foi? Não pode ser. Eu acho que foi o primeiro jogo da final, isso. Contra o Atlético Mineiro. Que o Maicon pifou o Pedro Rocha e daí ele cortou o goleiro e fez o gol. Pode ser. O goleiro não, o zagueiro, na verdade. Eu acho que é isso aí mesmo. Tá ele chutou com a perna esquerda, até eu me lembro daquele lance, claramente, que na hora eu me lembro que eu tava olhando o jogo, eu me lembro, toca pro Douglas, que o Douglas tava chegando, eu falei isso ao vivo, assim, levantei do sofá na hora, só que daí ele chutou e fez o gol, né? Daí eu me tranquilizei. Me lembro até hoje disso. Aquela hora que isso acontece muito, né, no futebol. Que às vezes o cara vai fazer o gol, vai chutar, mas sempre tem alguém que pede a bola. Sim. E às vezes, quando você erra, o cara que pede a bola te cobra, né? Pô, tava pedindo, você não tocou. Mas quando tu acerta, tá tudo certo. Tá certo, né? Desde que faça o gol, não importa, né? Exatamente. Tá, mas tem o assunto do Inter também. E o Inter vai jogar contra o Metropolitanos na Venezuela. E o Inter pode ser líder do grupo. Eu não me recordo, acho que é o Nacional. Deixa eu abrir aqui no meu celular. Mas eu acho que é o Nacional e o outro é o... não me lembro o outro time. Agora se foi o meu... Deixa eu ver o grupo do Inter aqui. Eu vou abrir aqui no meu celular. É o Nacional e o Independiente. Independiente Medellín. Independente Medellín. O Medellín. Os dois estão com 7 pontos. Os dois estão com 7 pontos. Uhum. E o Inter em terceiro com 5. Então quer dizer que se o Inter não ganhasse, ele fica fora da Libertadores por enquanto, né? Por enquanto. Da próxima fase.
Uhum. Mas o Metropolitanos não ganhou de ninguém até agora, né? Nem empatou, tá com 0 ponto. Esse é o problema, né? Que pode ser que agora ele queira. E o Nacional e o Independiente, se eu não me engano, empataram o confronto entre eles, por isso que tá 7-7. E daí, se o Inter ganha, vai, enfim. Como eles já jogaram, os outros dois, o Inter vai a 8, fica um ponto na frente, né? Deixa eu ver aqui. Independiente Medellín ganhou de 2-1 do Nacional. Uhum. E é o cenário pro Inter conseguir ficar em primeiro e pegar um time mais fraco, né? Nas oitavas, né? Pô, o cara do grupo B não pega do grupo A, não, né? Não sei como é que é. Porque Eu acho que é sorteio. Porque se fosse. É sorteio, é verdade. É os primeiros contra os segundos. Mas digamos que, por exemplo, o grupo A do Flamengo, o Flamengo, por exemplo, tá em segundo. Já pensou o Inter pegando um segundo desse nível? É, pode acontecer, né? Inclusive, o Flamengo tá em segundo e não sei se vai chegar em primeiro. É difícil, na verdade. Ele precisa ganhar o jogo hoje. Que é contra o Nublense? Pra continuar em segundo, né? Uhum. E se separar, na verdade, dos outros times aqui, ficar mais garantido, praticamente classificado. Uhum. E daí, né, pra ele ficar em primeiro, o Racing teria que perder os próximos 2 jogos. Um é contra o Flamengo, inclusive. Tem esse lado, né? E inclusive é no Maracanã. Uhum. E se o Flamengo ganha agora, ele vai a 7 pontos. Mas olha o Flamengo e o Palmeiras estão em segundos nos grupos, atualmente. O Palmeiras tá empatado também com o o Palmeiras, e o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Então pode... Estão jogando agora, na verdade, tá empatado, 9 pontos agora. Com o jogo de agora. É com o jogo de agora, é verdade. Com o jogo de agora. Então quer dizer, ele pode continuar ali. Uhum. Quem tá muito bem na Libertadores é o Fluminense, que eu achei que ia sofrer um pouco com o grupo. O Independente Del Valle também é um segundo colocado que, olha, é difícil. É complicado. Gosta de incomodar. Sim. No grupo do Atlético Mineiro Paranaense, qualquer segundo colocado ali é xarope. Então, quer dizer, o Inter pode se dar bem, pode se dar mal. Dependendo do sorteio, né? Depende da sorte do Inter. Mas não tem muito time, assim, que tá numa fase tão ruim quanto o próprio Inter. Tem isso também. Isso. Cara, o Inter pode dar uma mudada e começar, né? Jogar loucamente, né? Sim, tipo, né? Tudo pode acontecer. Arrancar para o título agora, né? Sim. Mas aí, assim, tudo que a gente sabe de futebol, de gestão, de elenco, vai pro ralo, né? É que o Inter agora ele tem o Arangues, que pode estrear domingo, inclusive, agora. Contra o Bahia, no Beira-Rio. Próximo jogo. Mas ele pode ser inscrito na Libertadores? Acho que só pro mata-mata. Eu acho. Mas aí, né? Tranquilo, daria certo. Daria certo, porque ele ia treinar no Brasileirão com o time, né? E na Copa do Brasil, caso o Inter passe. O Arangues, ele já está contratado, né? Sim, é certo, ele já tá no Inter. Sim, né? Porque se ele pode estrear já, é porque ele tá com a documentação e o ok, Sim. né? É só a questão de quando estreia. Pois né? Tinha até rumor que ele podia estrear no Grenal. Mas não aconteceu. Mas, cara, hoje em dia eu não acredito mais em nenhuma contratação do Inter, cara. Eu já vi, por exemplo, o Tyson. O Tyson também veio da Europa. Jogou alguma coisa? Jogou quase nada, velho. É complicado, né? Esses caras mais... Não, mas que o Arangues eu acho que vai dar certo no Inter. O Tyson é uma espécie de Douglas Costa. Vamos dizer. O Arangues já é outro nível, eu acho. Ele não é... O Arangues, ele não é, tipo... Posso estar falando cagada, né? Mas eu acho que o Arangues não é tão ídolo, assim. Do que os outros, né? Tipo o Tyson, não é tão ídolo, assim. O Arangues. Pode ser, é verdade, não tem esse apelo emocional, né? E o Douglas Costa também. O Douglas Costa não era ídolo, mas tinha o apego emocional, né? Sim, aí acaba que tu exige mais do cara, tu paga mais também, né? E quer mais resultado. Dá mais a boa vontade, que o cara vai dar, tipo, sangue, literalmente, pelo time, né? Porque é do teu coração, né? O time. E daí quando não acontece, daí todo mundo, os torcedores ficam magoados, né? Sim. Claramente. E nem com o Tyson e com o Douglas Costa.
Mas enfim, o Arangues vai, na minha opinião, vai dar certo no Inter. Na minha opinião. Cara, ele. E na primeira passagem pelo Inter, o cara jogava muita bola. Hoje tá mais velho, né? Mas eu acho que ainda continua jogando muita bola. Acho que vai dar certo. O que eu vou dizer, né? Tomara que dê certo, é bom pra torcida colorada aí. Mas eu acho que o problema do Inter é um problema que tem em vários clubes no Brasil, que é você não mandar no elenco. O presidente não manda, o treinador não manda, quem manda é empresário de jogador, a escalação às vezes não é do jeito que o técnico quer. Uhum. Eu tenho o descontrole no vestiário, né? Eu fiquei sabendo que deu treta lá. Foi o Kehler e o Moledo, se eu não me engano. Meu Deus, 2 da defesa ainda, putz. O goleiro e o zagueiro, né? Pois é. Mas o Inter disse que dizem que é fofoca, né? O Inter disse que não é verdade, mas claro que eles não vão dizer que é verdade. Né? Também, né? Mas nunca saberemos se é verdade ou não. Nunca também não, né? No futuro eles podem dar uma entrevista e revelar, né? Vai saber. Mas no momento, só na especulação de que teve ou não. Mas contando o Grenal que perdeu, é muito provável, logicamente, que tenham brigado mesmo. Pela sequência de jogo, né? Ainda. É verdade. Tem outra contratação do Inter que tem, o Ener Valencia. Ele ficou essa semana de definir, se eu não me engano, até sexta-feira. Parece que ele vai ter uma reunião com o empresário e a família dele para definir para onde ele vai. Ele tem propósito do México, Arábia Saudita, clube europeu e Estados Unidos. E o Inter que ele tem um pré-contrato, né? Então, ele tem muito que pensar para onde ele vai. E ele pode renovar com o clube que ele tá, né? Se não me engano, o Galatasaray. É o Fenerbahçe. Fenerbahçe. O maior rival, né? Só. Pois é. Não. Agora, eu tenho a impressão, cara, que qualquer cara que tem uma proposta do mundo árabe, por exemplo, que paga pra caramba, do próprio Estados Unidos, que, pô, é uma liga que é muito promissora, né? Uhum. É muito difícil. Recusar. Exatamente. E sem contar, cara, que, pô, o Fenerbahçe tá se bobeando, porque o cara é o artilheiro dos caras, por que não paga mais? Pois é. Então, pode ser que não tenha todo esse dinheiro, né? Mas eu acho que o Fenerbahçe tem mais dinheiro que o Inter, né? É que se eles perder se o Fenerbahçe perder para a Arábia Saudita, Estados Unidos ou Europa, tudo bem, que eles têm mais dinheiro. Mas perder pro Inter, sim, o Ener? Pra Arábia eu tenho certeza que perde. Com certeza. Para os Estados Unidos eu não sei, porque os Estados Unidos é muito profissional, né? Então pode ser que eles não gastem tanto em alguns jogadores. Pode ser. Mas o Ener Valencia é um craque, né? Se vir pro Inter, né, vai com certeza. Eu acho que entre o alemão e o Luiz Adriano, ele passa na frente, com certeza. O Luiz Adriano não tá jogando nada. O alemão é o melhor dos dois ainda. Sim. Mas o Luiz Adriano, que era pra ser o cara do Inter, né, não tá sendo, né? Não, o Luiz Adriano não tá correspondendo a nada de expectativa. Exatamente. Vamos ver o que mais tem de assunto. Nós temos o assunto do Vinícius Júnior também. Nós temos, todo mundo tá falando, nós temos que falar também, né? Resumindo a história. Mas fizeram o Inter jogou. O Inter. Tava falando do Inter, agora tô com o Inter na cabeça. O Real Madrid jogou contra o Raio Vallecano hoje. Jogou à tardinha agora. E ganhou 2-1. Gol do Benzema do Rodrigo. E daí o gol do Raio Vallecano, não me lembro quem fez. Mas o jogo foi marcado por homenagem ao Vinícius Júnior, né? Ali nós vemos a faixa da torcida, né? Em apoio a ele, né? Isso aqui foi em outro jogo, mas foi da La Liga, se não me engano. Só não sei qual. Aqui eles estão tudo com o número do Vinícius Júnior, né? Em homenagem. Isso é o time do Real Madrid, né? E tem o vídeo também a foto, na verdade, que eu tenho, é do cartaz. Isso aqui aconteceu, eu acho que foi hoje de manhã que eu vi a notícia, não sei se foi ontem ou hoje, mas que eles arrancaram a cabeça dele do cartaz, né? Isso é no Santiago Bernabéu, se não me falha a memória. Esse cartaz. Cara, quando eu vejo essas coisas assim, eu fico pensando, quem que disse que brasileiro é racista?
de um país que tem um monte de preconceito. Cara, podemos ter preconceitos, eu acho que todo lugar tem um pouco ou muito, seja lá o que for. Mas se você comparar nós com gente que vive tentando ensinar a gente como ser compreensivo, como ser politicamente correto, cara, a Europa não dá exemplo para ninguém. Cara, o que os caras fazem lá, na cara dura, inclusive a La Liga só reagiu agora porque o Vinícius Júnior praticamente ameaçou ir embora, né? Uhum. Ele falou que não sabia se o futuro dele ia ser lá ou em outro lugar. Uhum. É basicamente, o Vinícius Júnior, não sei se dá pra afirmar, mas hoje eu acho que é o melhor jogador da La Liga, hoje. Eu acho, porque assim, Eu acho que sim. é o maior clube, né? Ele é o melhor jogador desse clube. E, inclusive, por mais que o racismo até que tá implícito nessa questão aí, mas eu diria assim que o racismo contra o Vinícius Júnior acontece não só por ele ser negro. Eu acho que o principal motivo que acontece esse racismo contra ele é porque ele é um dos melhores jogadores que tem lá e ele irrita os torcedores adversários. Uhum. Porque ele joga bem, ele faz as coisas de um pouco irreverente. Eu não acho que é muito irreverente, eu acho que é um pouco só. Ele joga o estilo brasileiro de futebol, né? Eu já vi Esse jogador brasileiro mais marrento e mais irreverente que ele. Uhum. Mas o pessoal não tem como criticar ele em campo, então faz esse tipo de jogo baixo aí. Vai pro lado pessoal da coisa. Eles tentam, vamos dizer, a torcida do... O último caso que teve, que deu a revolta maior agora, para ter realmente alguma ação da La Liga e tudo mais, foi no jogo contra o Valência, né? E, tipo, o Vinícius Júnior é um baita jogador. E daí, como o Daniel falou, eu também acredito nessa ideia que é mais para ofender ele, para ele parar de jogar mesmo no jogo, para, vamos dizer, desestruturar a cabeça dele, ele perder a cabeça, e foi o que conseguiram, né? Porque assim, tem muito jogador, tem bastante jogador negro na La Liga, inclusive no Real Madrid tem vários outros, só que eles não ficam criticando esses outros, por quê? Porque esses outros não irritam eles no jogo. Né? Por exemplo, ele vai ficar criticando a Alaba? Não vai, né? Mas o Vinícius Júnior o Vinícius Júnior lá na frente driblando, né? Camavinga, por exemplo, é um baita jogador, mas não destrói a defesa dos caras. Uhum. Não é que nem o Daniel falou, não é só a questão da cor dele, é pra deixar ele bravo e perder a cabeça mesmo no jogo. Eu acho que o erro da turma está justamente aí. Por quê? Porque eles não têm como criticar o cara de outra forma e apelam para justamente um crime, que é o racismo. Né? Tipo, vamos falar que ele joga mal? Não vamos, e o cara joga bem. Uhum. Né? Vamos chamar ele de perna de pau? Não vai. Cara. E daí os caras apelam para uma coisa que é a raça do cara. Né? Aí vão falar e ficam fazendo chamando ele, né, literalmente de macaco durante o jogo. Uhum. Então, sim, assim... essa semana eu vi a fala do Rivaldo, quando ele jogava acho que era o Rivaldo, que ele jogava na Europa. Ele disse que ele também sofreu disso, da mesma coisa que o Vinícius Júnior, né? E daí ele disse que na época dele, o caso dele também era por jogar bem. No caso dele, que até a posição parecida, né, dos dois. O Rivaldo jogava muito, né? Ele foi bola de ouro com o Barcelona, se eu não me engano. Sim, e daí o Rivaldo disse, o caso dos dois é muito parecido, né? Porque a posição dos dois é parecida. E se eu não me engano, o Rivaldo também jogava na Espanha, né? Porque ele comentou que isso aconteceu com ele. Ele jogou no Barcelona, né? Pô. E daí ele disse que aconteceu um caso praticamente igual, segundo a descrição dele. E daí ele disse que, e no caso dele, é o mesmo motivo, provavelmente, que eu e o Daniel a gente tá concordando nesse quesito, que é por jogar bem. O Rivaldo também jogava bem e usavam isso para criticar ele e, vamos dizer, mexer com a cabeça dele para ele ser expulso e desestabilizar o jogo, né? Estragar o jogo dele. E o Rivaldo disse que na época ele ignorava, né? E funcionou, né? Continuou jogando bem e tudo mais, né? Cara, eu acho Mas é uma escolha dele também, né? Eu acho que para o jogador faz sentido ignorar. Mas para a organização, a La Liga, por exemplo, não faz sentido. Por quê? Porque se você der corda para criminoso, ele vai cometer mais vezes. Então você tem que cortar o mal pela raiz para deixar bem claro, ó, galera, se vocês ficar fazendo isso vai dar errado. Porque assim, uma coisa é o Vinícius. O Vinícius tem que... seria bom se ele conseguisse ignorar, ou se ele conseguir bater de frente sem ser muito afetado, né? Por exemplo, se ele aguenta bater, beleza. Mas se ele não aguenta, ele tem que ignorar.
Mas eu acho assim que o crime existe, de racismo. Mas também é como a gente tá dizendo, ele não é o único, né? Tem vários jogadores que acontece isso aí, mas em menor escala, talvez, né? Por exemplo, eu duvido que tu não tenha um jogo na La Liga que alguém não chame um jogador negro dentro do campo de macaco. Quase todo jogo isso acontece. Só que nunca é uma torcida organizada gritando junto. É um cara sozinho lá, que ninguém escuta o cara, né? Mas assim, eu acho que quando a torcida faz isso, e nesse ano aí, nessa temporada, né, que lá não é o ano que conta, na verdade, a temporada, nessa temporada foi em vários estádios, então dá pra dizer que teve torcida de vários times fazendo isso. Então, a La Liga tem que corrigir isso aí, porque por mais que o torcedor traga dinheiro pro futebol, traga ingresso, traga camisa, traga, né, tudo que existe no futebol é por causa do torcedor, se você dá corda pros criminosos, os que não são criminosos vão sair. Por exemplo, eu acho hoje em dia que o futebol é um lugar que não cabe família, por exemplo. Né? O Dani, por exemplo, estava no jogo do Inter, algumas vezes, inclusive, não só nesse. Ele diz assim: o estádio de futebol não é um lugar para tu levar teu filho. Porque infelizmente se tornou isso, né? Tu tá lá e tá todo mundo só gritando palavrão. Na verdade, a base da torcida é ofender o time adversário e não incentivar o seu próprio time. Né? Então, assim, eu entendo que se eu ganhasse os milhões que esses caras ganham, eu jogaria e talvez nem reclamaria. Mas a organização tem que fazer alguma coisa. Eu não faria, mas a organização tem que fazer. Eu acho que até pode ser, porque, tipo, se eu não me engano, esse é o caso de número 12 com ele, né, esse ano. E, tipo, até o momento, claro, teve revolta, né, a mídia falou disso, né, a brasileira, principalmente, mais a brasileira do que a espanhola. A espanhola simplesmente passou pano no começo, né? E daí, isso tipo, mostra o quanto é cultural dentro da sociedade, ó. Sim, e daí, tipo, a nossa mídia falou disso e a mídia deles não. Como o Daniel falou, né, cultural, provavelmente. Mas pode ser pelo... E na época o Vinícius Júnior não deu bola muito, né? Deu pra... Ele comentou o caso, claro, né? Tu vai comentar. Né? Mas ele não deu... Como é que vamos dizer? Que nem agora foi, né? Que agora parece que foi a gota d'água pra ele, né? Vamos dizer assim. Eu acho que agora pesou mais, tá porque certo, acho que agora pesou mais porque o Real Madrid já tá fora da Champions. Então, pode ser. Quando tu bate em alguém que já tá derrotado, parece que dói mais. Sim, de fato. Não, e assim, na minha opinião, são, assim, ó, eu acho que em quase todas as ligas europeias tem esse problema. Né? Eu acho, por exemplo, que na Itália tem bastante essa questão, só que não tem nenhum negro lá incomodando, né? Por exemplo, Balotelli sofria muito com racismo na Itália. Eu acho que a galera, por exemplo, ali, o Rafael Leão, que tá no Milan, o Kvaratskhelia, não o Kvaratskhelia, é o outro cara lá, o Osimhen do Napoli, eles não estão sendo preconceituados porque o futebol italiano não tá tão em evidência assim. Agora tem um finalista de Champions, mas, cara, o pessoal da Itália gosta disso também. Então, assim, ó, a próxima vez que eu ouvir algum país de fora querendo ensinar a gente como ser ambientalista, ser LGBTQIA+, qualquer coisa que seja assim de politicamente correto, cara, eles não têm nada que ensinar para nós. Principalmente sobre questões de raça. Por quê? Porque o Brasil é um país miscigenadíssimo. Então, quer dizer, se tem um país que negro e branco convivem junto mais do que o Brasil, eu desconheço. Né? Eles lá, eles são assim porque lá isso não existe. Então, eles não têm o que ensinar para nós. Eles não têm que ensinar a gente a não ser racista, porque eles não sabem isso. Eu acho que o brasileiro ele tem mais espaço nisso para falar, porque, como tu falou, a gente é nosso povo, né? A gente convive, cara. Assim, aqui no Rio Grande do Sul, que eu achei que ia ser um lugar bem mais branco, ainda você tem uma convivência grande de brasileiros, e aqui no Sul tem brasileiro daqui mesmo, não brasileiro que veio do Norte, por exemplo, né, teoricamente, já que era o lado onde vieram os negros e trabalharam mais naquela região. Mas aqui tu tem o brasileiro, que é gaúcho, né, porque a palavra gaúcho ela se aplica mais aos nascidos e, sei lá,
descendentes da terra aqui, dos índios, inclusive, do que dos que vieram da Europa. Por exemplo, gaúcho e alemão são duas coisas diferentes. Gaúcho e italiano são duas coisas diferentes. Gaúcho e polonês são duas coisas diferentes. Então, quer dizer, o Rio Grande do Sul, mesmo sendo um estado que foi ocupado, colonizado pela Europa, ele ainda tem uma miscigenação grande. Pô, se tu vai em São Paulo, Rio de Janeiro, de Paraná para cima, o Brasil é chocolate. Ele não é branco nem preto, ele é chocolate. Uhum. A questão é. Esse ponto é. Deixa eu pensar em umas palavras. Que nem. No Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, tem mais gente branca, né? Mas não quer dizer que por causa disso vai ter problema. Bom, tem racismo dos dois lados, isso acontece também. Mas, vamos dizer, não é porque um é de um jeito, tem mais de um tipo, vamos dizer, de uma raça em um lugar que essa raça tem que, vamos dizer, fazer mal a outra, xingando, por exemplo. Exatamente. Que nem no caso do Vinícius Júnior. É só viver em harmonia. Que nem nós temos no Brasil, inclusive. Ou é só a gente começar a parar de tratar de raça branca, raça negra, ou preto, sei lá, eu acho que preto é a palavra mais correta, e começar a falar de raça humana, né? Eu tava pensando nisso agora até. Porque esse negócio de raça dessa cor, daquela cor, eu que trabalho, por exemplo, num órgão de estatística que ele faz perguntas sobre raça, você tem lá branco, preto, amarelo, pardo e indígena. Amarelo se você for japonês, oriental, chinês, japonês, coreano, coisa assim. Pardo se você for moreno, né? E os outros são auto-intuitivos, né? Indígena tem que ser descendente de índio mesmo. Branco se você se considera branco, preto se você se considera preto. Cara, existe essa divisão, sei lá, alguém definiu isso, mas se um branco me disser que é preto, eu tenho que marcar que é preto, inclusive. Né? Eu não posso nem questionar a pessoa. Então, assim, no final das contas, eu acho que todo mundo devia se sentir humano e tratar bem o próximo e acabou. Esse é o ponto. Muito simples. Vamos para encerrar o assunto. Cada um é de um jeito, cada um tem sua raça, tem que ter orgulho do que é. E respeitar o outro, né? Esse é o ponto primordial. Pode ter orgulho do que tu é e respeitar o outro. Esse é o ponto. E falando assim, ó, no âmbito esportivo, se você olhar bem, a raça negra em esportes de alto rendimento, os negros têm muita vantagem, por exemplo, em esportes que tu usa a perna. Cara, os negros se destacam muito nesse tipo de esporte, cara. Futebol é uma área que a gente teve, por exemplo, Pelé, os craques brasileiros da história. Quem que era branco? Pouquíssimo. Né? Os grandes craques, porque teve alguns que eram brancos tal, que se destacaram também, mas nem tanto. Por exemplo, Romário é negro. Pelé era negro. Então, cara, o próprio Rivaldo, por exemplo, ele mesmo contou que teve racismo lá também, é negro. Neymar alisa o cabelo, mas ele é negro. Então, assim, no Brasil a gente tem o basquete, por exemplo, nos Estados Unidos. Cara, os craques são negros. O futebol americano, muitos craques são negros. Tem grandes brancos também que se destacaram muito, inclusive acho que o maior jogador de todos os tempos e os segundos são brancos do futebol americano, mas, cara, no esporte, por exemplo, os negros têm que se orgulhar muito. Todo mundo tem que se orgulhar, na verdade. E um torcedor que a gente sabe, né, como a gente começou falando, que na verdade tá lá para incomodar o cara porque o cara é bom. Esse torcedor, na verdade, ele não tem ele foca em ofender o adversário. Ele vai para torcer contra o outro. Exatamente. Né? Negatividade pura na vida. E eu acho que não vale a pena sair de casa para ir, né, ser negativo no estádio. Claro que não. O estádio de futebol, ele tem que voltar a ser um lugar para famílias poderem... maior parte dos problemas, na minha opinião, é as organizadas. Algumas organizadas. Deveria pôr, tipo... sei lá, eu nem sei como é que poderia resolver isso, na verdade, mas põe, tipo, um espaço reservado no estádio e daí, tipo, as organizadas de um lado do estádio e gente com família do outro lado do estádio. Exatamente. Seria uma solução, talvez. Eu também concordo. Eu acho que... Eu não quero ser politicamente correto, tá? Eu acho que
as emoções do ser humano têm que ser expressadas de forma livre. Mas eu não posso também ir contra meu caráter, digamos assim. Eu acho que xingamento não faz sentido. Por exemplo, mesmo que eu acho que o juiz errou, eu nunca vou mandar ele tomar lá naquele lugar. Sim, tem que se controlar, né? Cara, tem que se controlar. Tem que, e Porque que nem, tu tem que ir no estádio, que nem o torcedor, ele tem que ir pro estádio pra torcer pelo time, tem que parar isso de ficar xingando o outro time. Claro, quando o outro time tá com a bola, tu vai, é bonito, mas aí é um ponto, tá vaiando, é uma coisa, tu não Mas tá é que xingando. você pode vaiar sem xingar, né, cara? Exatamente, tu vaia e daí, é bonito vaiar, claro que é bonito vaiar, É mas bonito, não né? fica xingando o jogo inteiro, gritando palavrão e coisa. É verdade. Tu tira toda a convivência do estádio para as Ô, famílias poder olhar. o Vinícius jogou contra o Raio Valecano? Não, ele ficou do lado de fora. Inclusive, ele tinha sido expulso contra o Valência e acho que o comitê da La Liga, ele anulou o cartão De e ele arbitragem, poderia eu acho. jogar. Anulou o cartão e ele poderia jogar, mas ele Sim. acabou não jogando. Acho que eu Sim. não sei se por escolha dele ou do Real Madrid, isso eu não sei, mas Mas cara, enfim, não jogou, né? eu desejo que esse cara se dê muito bem. Inclusive, eu queria que ele fosse o melhor do mundo uma hora pra quebrar essa sequência, né? Pra ser o próximo depois do Kaká e pra mostrar pro Neymar que dá pra ser o melhor do mundo. Ele poder. O provável, eu acho que o. Bom, não vou entrar nesse assunto, mas só pra eu dar meu palpite, eu acho que um possível melhor do mundo é De Bruyne ou Haaland esse ano. 2 possíveis. Se eles Pode ganhar ser. Champions. Se eles ganhar Champions. Que é Eu muito acho provável também. Pô, cara, se eles não ganhar, quem que eles vão eleger? Talvez o Vinícius tivesse chance, né? Porque assim, Ele volta pro páreo daí. da Inter não vai ser, tá? Porque a Inter joga feio pra caramba. Ela pode até ganhar o jogo de 2-0, jogar na retranca, sei lá. Mas dizer que um jogador de lá vai ser o melhor, eu acho que não. Sim. Mas enfim, falamos todos os assuntos, falamos do caso do Vinícius Júnior, bastante, inclusive. Falamos do Ener Valencia, do Arangues, que o Ener Valencia se vem ou não pro Inter. O Arangues, que tá certo, né? Só a questão quando estreia e se vai ser bom pro Inter. Se tu entrou agora na live, nós vamos encerrar ela agora, tu consegue voltar. Bom, tu já consegue fazer isso, na verdade. Tu consegue pegar e voltar e assistir o nosso assunto. Nós tava falando do Arangues, do Mano. Do Mano nós não falamos. Não, nós falamos no meio disso tudo, eu acho, do Mano. Mas enfim, falamos do Grenal também. E é isso daí. O programa de hoje foi majoritariamente sobre a fase do Grêmio, do Inter e as contratações, né? E o Vinícius Júnior, claro. Que vocês estão acompanhando o que nós falamos. Mas enfim. Podemos encerrar o programa. Daniel, tem alguma palavra final para dizer? Não, eu só digo que vamos acompanhar os próximos jogos aí. Acho que no próximo programa vamos falar do Jumentômetro, né? Ah, sim. Hoje eu não trouxe o mentômetro, deixei pra. Até calculei já ele, mas não baixei ele pra não mostrar. Mas... Agora bateu a curiosidade, mas deixa quieto. Não, mas até o próximo semana programa. Que vem veremos. Tomara que apareçam os colorados aí, né? Mas eu acho que o Inter precisa ganhar pra eles aparecerem. Vamos torcer pro Inter ganhar agora contra o Metropolitanos. Não, isso eu não vou torcer, não. Mas enfim, até semana que vem.